CEFRAT também, que é o Seminário Fraterno de Estudos Espíritas, esse sim vai ser realizado no Igaraçu Palace Hotel, dia 21 de setembro e no dia 22. Dia 21 é só à noite, e no dia 22 começa à tarde, às 14 horas, e vai até às 20h30. Então, são diversas atividades, diversos palestrantes. Nos outros anos que foi realizada, a casa estava cheia, e o conteúdo é muito legal, e dá para vocês terem uma noção ali no cartaz, que fica fixado ao fundo, tá bom? E hoje, a nossa palestra, nós contamos com o Vicente Nardi. Fique à vontade. Oi, gente, muito bom dia a todos e que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós, amigas e amigas presentes, encarnados e desencarnados, que para o aconchego espiritual que esta casa nos oferece, dirige-se em busca do lenitivo dos ensinamentos de Jesus, paz para a alma e saúde para o corpo, que nos trazem o fortalecimento para essa nossa caminhada terrena. Agradecendo a Deus Pai, causa primária de todas as coisas, e ao nosso Divino Mestre Jesus, pelo milagre da vida e por tudo que ela nos oferece, rogando-lhes a proteção e as bênçãos para todos nós, amigas e amigos presentes, e também para aqueles que por algum motivo ainda não vieram, e suplicando-lhes a iluminação suficiente para o nosso melhor entendimento dos vossos ensinamentos e a sustentação necessária para que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia, possamos aplicar na nossa vivência diária aquilo que possamos, graças a Deus, aprender nesta casa em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, em relação ao Espiritismo. E em nome de Jesus, em nome de todos os Espíritos que nos sustentam nessa caminhada terrena, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos as nossas atividades de hoje, nessa oportunidade, trazendo para a reflexão o tema Os Trabalhadores da Última Hora. É uma exposição extraída de diversas fontes de aprendizado da doutrina espírita, e especialmente do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que pretende ser uma contribuição para o melhor entendimento das amigas e amigos presentes em relação à necessidade do trabalho e da boa disposição que nos trará o desenvolvimento espiritual coletivo e individual, e o papel do Espiritismo nessa grande obra de Deus. Antes, porém, de iniciarmos essa parábola de Jesus, se faz necessário um esclarecimento para aqueles que eventualmente não saibam que naquela época eles tinham uma forma diferente de contar as horas da nossa na atualidade. Antigamente eles iniciavam a contagem das horas ao amanhecer, às 6 horas da manhã. Então a primeira hora era das 6 às 7 horas da manhã. A segunda hora, a terceira hora, das 8 às 9 horas da manhã, e assim por diante. Então, a sexta hora era das 11 horas da manhã ao meio-dia. A nona hora era das 2 às 3 horas da tarde. E quando chegavam, então, às 5 horas da tarde, das 5 às 6, eles estavam chegando à 11ª hora. Esse conhecimento, essa informação é para facilitar o entendimento dos amigos dessa parábola que nos fala de diversos trabalhadores e trabalhando quantidades de horas diferentes. E nessa parábola Jesus nos diz
que o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu ao amanhecer, então às 6 horas da manhã, em busca de trabalhadores para a sua vinha. E tendo acertado com eles 1 denário por dia, denário era a moeda usada na época, e 1 denário era o valor convencionado para pagamento de um dia de trabalho. Então, tendo com eles acertado 1 denário pela jornada de trabalho, enviou-os à sua vinha. Saiu ainda na 3ª hora. Agora, então, nós sabemos, a 3ª hora, das 8 às 9 horas da manhã. E vendo ali na praça ainda alguns que não haviam sendo contratados, ali alguns ainda desocupados, disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e eu vos pagarei aquilo que for justo. E eles concordaram e foram para a vinha. Observem, meus amigos e minhas amigas, que nessa contratação ele não disse que pagaria 1 denário pela jornada de trabalho. Ele disse que lhes daria o justo pagamento. Saiu ainda na 6ª hora, então, como sabemos, das 11 horas da manhã ao meio-dia, e voltou a sair mais uma vez, então, na 9ª hora, que seria das 2 às 3 horas da tarde, e repetiu isso, fez a mesma coisa das 5 às 6 horas da tarde, na já 11ª hora do dia. E encontrou na praça, viu na praça ainda, alguns ali, desocupados, sem trabalhar, e então perguntou-lhes: por que estão vocês parados o dia todo sem trabalhar? E os obreiros responderam: porque nós não conseguimos hoje quem nos contratasse, nós não conseguimos quem nos assalariasse. E o pai de família disse-lhes então: ide também para a minha vinha. E eles foram para o trabalho na vinha do senhor da vinha. Chegada a tarde, ao encerramento do expediente, o senhor da vinha chamou o seu administrador e disse-lhe: reúne os obreiros e paga-lhes a jornada de trabalho, começando pelos últimos e terminando nos primeiros. E vieram então aqueles últimos contratados já na 11ª hora, já no finalzinho do dia, e receberam como pagamento 1 denário. Chegando ao seu turno, aqueles que iniciaram a jornada de trabalho logo na madrugada, logo ao romper do dia, julgaram que lhes caberia receber mais, por haverem trabalhado mais horas. Mas, assim como os outros que trabalharam somente 1 hora, eles receberam como pagamento 1 denário e ficaram revoltados. Como somente 1 denário? Nós trabalhamos o dia todo, e foram então reclamar com o senhor da vinha, dizendo-lhe: senhor, esses últimos só trabalharam 1 hora, e vós os igualastes a nós que suportamos o trabalho do dia todo e o calor. Assim, aparentemente, à primeira vista, todos nós estamos pensando que eles tinham razão, porque eles haviam trabalhado mais tempo. Mas o senhor da vinha, então, respondeu a todos eles: meus amigos, eu não vos enganei, eu não vos fiz injustiça. Não combinastes comigo, todos vós, 1 denário pela jornada de trabalho? Tomai, então, o que é vosso e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Ou não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? Ou vês com um mau olho que eu seja bom? E aí Jesus encerrou então essa parábola dizendo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E essa citação de Jesus foi registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 20, versículos de 1 a 16 do Evangelho de Jesus. E com isso Jesus quis nos dizer
que na vida espiritual muitos últimos se fazem os primeiros e muitos dos primeiros se fazem os últimos. E nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 17 do Evangelho de João, uma citação de Jesus, onde ele diz: o trabalho é uma lei da natureza. Meu Pai hoje trabalha e eu também trabalho. E no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos esclarecem que o trabalho é uma lei da natureza, por isso necessária. Os Espíritos trabalham assim como o corpo. E Emmanuel nos fala que o trabalho é uma escada divina de acesso aos lauréis inacessíveis do Espírito. Essas duas palavras, gente, é da citação dele. Laurel é aquela, uma coroa que você vê nas Olimpíadas, por aquela coroa de ouro, quando diz, recebi o louro da fama, uma coroa de louros. Então é aquela coroa. Então aqui recebeu as coroas. E aquelas flores não murcham. Então você vai entender assim: as coroas de flores que não murcham dos espíritos. Mas o fato é que realmente essa parábola ainda não está muito bem explicada, não está muito bem entendida. Eu penso que todos nós, amigos presentes, estamos achando que eles têm razão em reclamar, porque o pagamento que está sendo feito é um pagamento do mesmo valor para diferentes quantidades de horas de trabalho. E isso não parece justo, é assim que eu acredito que todos nós pensamos. Mas nós vamos pensar então numa explicação agora da vida espiritual, porque Jesus não estava falando de pagamento de salário aqui na terra. Ele estava falando de fatos espirituais. E como nós podemos ver no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 das instruções dos Espíritos, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram o progresso seguidos através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires da igreja, pelos sábios, os pais da igreja. Pais da igreja eram aquelas pessoas que orientavam, que lideravam os cristãos naquela época. E depois do ano 93 depois de Cristo, ano 95 depois de Cristo, eles passaram a ser chamados, como de uma forma carinhosa, de pais da igreja. Então, voltando, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a chegarem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e o trabalho e os seus resultados são coletivos, e Deus abençoa a solidariedade. E muitos deles revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coronamento do edifício. E o seu salário será, pois, relativo, proporcional ao mérito do seu trabalho. E a doutrina espírita que se embasa em fundamentos científicos, no estudo da origem, da natureza e da destinação dos espíritos, ou seja, de onde vêm, quem são e para onde vão, e as suas relações com o mundo corpóreo, exibindo então um aspecto tríplice que abrange religião, ciência e filosofia. Religião porque tem por fim a transformação moral da humanidade, retomando os ensinamentos de Jesus.
Ciência, porque estuda à luz da verdade, da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos. E filosofia, porque a partir desses estudos dos fatos científicos e dos fenômenos mediúnicos, dá uma interpretação à vida, explicando os motivos das dores, dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas, tocando ainda nos aspectos fundamentais do comportamento humano, que é a ética e a moral. E muitos simpatizantes e seguidores da doutrina espírita têm a curiosidade em saber qual desses seria o pilar mais importante, a base mais importante. Alguns entendem que seja um, outros entendem que seja outro, mas um número, todos respeitando evidentemente a importância de cada um deles. Mas um grande número deles, talvez o maior número, entende que o aspecto religioso é o fundamental e o mais importante. Sobretudo se nós levarmos em consideração o atual estágio evolutivo da humanidade. Quando o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento tecnológico sobrepujam de forma muito grande o elemento moral. Eu ouvi uma palestra na sexta-feira onde o palestrante fez uma comparação muito bonita. Ele disse que a ciência e tecnologia sobem pelo elevador e a moral sobe pela escada. Evidentemente, há aí uma descompassividade. E sem o autoconhecimento, sem a melhoria dos nossos sentimentos, não é possível que haja um progresso igualitário. E, lamentavelmente, essa é a nossa realidade. Alguns outros também demonstram uma curiosidade, manifestam a sua curiosidade em relação à expansão, ao crescimento do espiritismo. Isso realmente é alguma coisa muito difícil de se dizer, de se afirmar. Mas o que está acontecendo atualmente é que os seres humanos, as criaturas humanas, estão sendo afastadas da beleza. E o ser humano tem necessidade da beleza. Nós estamos falando de tudo que é belo na natureza, no ser humano, e de toda a beleza que faz parte dessa necessidade natural do ser humano. Mas o que nós vemos por aí, na realidade, é muita feiura. Coisas horríveis se realizando nos campos das artes, do conhecimento e do comportamento humano. E, como nós já dissemos, a beleza é uma necessidade da criatura humana, é uma necessidade do espírito imortal. E com isso, nós começamos a imaginar que o descontentamento, a insatisfação vai se precipitar sobre o planeta. E então a luz do Consolador vai se difundir extraordinariamente pela fé. Porque o planeta está angustiado. As pessoas, os seres humanos, precisam de consolação. Os seres humanos estão desassossegados. E o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, pode disseminar a fé, fazendo brotar a esperança em dias melhores. Nós, todos nós, somos comparáveis a uma tomada elétrica. Por nós passa a energia. Mas nós não somos responsáveis por essa energia. Essa energia vem de Deus. E nós, às vezes, pensamos e dizemos que o personalismo inferior, a vaidade, enfim, tudo aquilo que nos afasta de outro ser humano, para nada serve. Mas nós estamos enganados. Nós estamos equivocados. Serve sim. Serve para nos deixar mais próximos
da irracionalidade dos animais. E negligenciando a prática da caridade, exercício da humildade, da simplicidade e o desenvolvimento de uma solidariedade comum e de uma perfeita moral, jamais veremos o nosso planeta transformado em um planeta de regeneração. Jamais veremos nosso planeta transformado na morada dos espíritos superiores que revelam no livro dos espíritos que somente seremos realmente civilizados quando tivermos banido da humanidade os vícios que a desonram, vivendo como companheiros fraternais, como irmãos praticantes da caridade e exercendo a simplicidade e a humildade. Mas para manter esse ideal de vida, realmente o ser humano tem que enfrentar muita luta, muita dificuldade, porque as causas materiais confundem o espírito e isso nos impede de alcançar o sucesso, o progresso espiritual. Segundo o que nos dizem os benfeitores espirituais, o personalismo inferior e o apego aos bens materiais são os principais responsáveis pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos, nas missões que pactuamos com Deus por ocasião da nossa reencarnação. E cultivando esse personalismo inferior no nosso coração, não estaremos contribuindo com a mudança definitiva da nossa civilização. Essa é a razão da insistência dos espíritos superiores em nos dizer que precisamos combater o personalismo inferior e o apego às causas materiais. E para isso nós temos que adotar a prática da caridade e o exercício da simplicidade e da humildade. E sabemos a grande dificuldade que isso representa para as criaturas humanas. Mas sabemos também que representa uma grande evolução, que é a evolução do espírito. Porque desse modo de agir resulta o passo importantíssimo que devemos dar, que é o passo definitivo para a conquista do amor. É o passo definitivo para a vivência da fraternidade legítima. Passo definitivo, e o espírita é reconhecido pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto uns se acomodam em seu horizonte limitado, o outro, com maior capacidade de entendimento desenvolvida, busca libertar-se. E então nós espíritas nos perguntamos: qual é a nossa missão? Como podemos contribuir nessa grande obra de Deus? Nós, meus amigos e meus amigos, todos nós, estamos vivendo um período de transição do nosso planeta. Nós estamos vivendo um período de acomodação da Terra. Nós caminhamos para a construção de uma nova civilização. E essa nova civilização deve estar calcada, deve estar embasada, deve estar alicerçada no modelo de amor que Jesus nos deixou. Porque esse amor é, por excelência, o sentimento que nutre a essência da nossa alma imortal. Esse amor que Jesus nos deixou é o pão da vida. Então, nós temos que reconstruir a nossa civilização embasada nesse amor, o que exige muito empenho, muita dedicação de todos os seres da humanidade, de toda a humanidade. E nós reconhecemos que os espíritas receberam muito, nós recebemos muito. E é, como se sabe, muito se pedirá àqueles que muito receberam. Nós recebemos diariamente da fonte de revelação divina apelos para a vivência de um cristianismo puro,
um cristianismo primitivo. Nós, como espíritas, estamos convencidos da imortalidade da alma e da evolução progressiva da Terra e de todos os outros planetas através da reencarnação. Nós temos provas extraordinárias da comunicabilidade incessante entre o plano espiritual e o plano terreno. Temos certeza do amor inesgotável do nosso divino Mestre Jesus por toda a humanidade e que ele foi designado por Deus, causa primária de todas as coisas, nosso Pai e Criador, como o nosso instrutor maior. Sem dúvida, recebemos muito. E tudo isso faz com que nós tenhamos uma retribuição. E a nossa tarefa, o que nos compete como espíritas, é a vivência do amor universal em nossas vidas. Vivenciar o Evangelho em plenitude. Pautar sempre a nossa conduta pela misericórdia. Aceitar as dores alheias com caridade. Estar de braços dados com os espíritos, com os amigos espirituais que nos coordenam a caminhada. Orar. Não a lamúria da prece recorrente, da prece decorada, da prece repetitiva, mas a prece com jatos profundos de aquisições em função dos nossos atos constrangedores perante Deus. Como bem lembra Francisco Cândido Xavier, Jesus não nos pediu muito. Jesus só nos pediu que amássemos uns aos outros. E Deus é sábio, justo e bondoso. E a vinha de que estávamos falando, para a qual ele convidou os trabalhadores, não tem nada de material. São as almas. É a humanidade. Nós todos somos irmãos em humanidade. Então aí está a vinha. A vinha é a criação divina. A vinha é a humanidade. A vinha são os seres espirituais. Essa é a grande vinha. E o pai de família, o senhor da vinha, é Deus, nosso Pai e Criador. E os obreiros? Quem são esses obreiros assalariados? Esses obreiros são as pessoas que trabalham com as almas. Somos nós. Todos nós que quisermos. Nós trabalhamos com a alma dos nossos amigos, nós trabalhamos com as almas dos nossos familiares, nós estamos produzindo um trabalho espiritual junto a cada criatura, que é o exemplo espiritual que podemos dar. É a assistência, o aconselhamento, o socorro espiritual que podemos oferecer. Os obreiros são aqueles que trabalham para a humanidade produzir. Para a humanidade produzir o que a vinha produz. E a vinha produz a essência. A vinha produz o sumo, que é o resultado espiritual. E a humanidade precisa produzir sumo espiritual adequado, porque todos nós nos alimentamos dessa seara. E o pagamento é o pagamento espiritual. E o que Deus nos oferece como pagamento espiritual? Terá Ele diversas formas diferentes de pagar a cada um de nós? Não, meus amigos e meus amigos. Não há forma diferente de pagamento. Só há uma forma de pagamento. É um pagamento só. É um pagamento só. Basta, e isso é o que basta. A vida espiritual só tem necessidade de um abastecimento, de um só salário e uma só vida espiritual. Quem está abastecido espiritualmente está sempre cheio de vida, está sempre recebendo o salário, a cada um segundo as suas obras.
Todo aquele que trabalha na vinha do Senhor recebe o mesmo salário, recebe vida, recebe a contribuição dos bons espíritos. Esse é o pagamento divino. Deus retribui com justiça e generosidade tudo aquilo que nós fazemos com amor, qualquer que seja o tempo que sejamos chamados para a seara. Deus retribui. Alguns são chamados ainda na infância, e ainda criança recebem dos pais a orientação, os ensinamentos, e se encaminham, então se ingressam na seara da humanidade, na seara de Jesus. Outros são chamados já na adolescência, 15, 16, 17 anos, 15, 16, 17 anos, e outros são chamados ainda já na terceira idade, para lá dos 60 anos. Existem diversas horas, diversos tempos diferentes, mas isso não importa. Foi chamado, sentiu o apelo espiritual, entrou na seara do Senhor, começou a produzir, vai receber o mesmo salário que os outros. Aqueles chamados ainda na infância, que foram para a seara do Senhor ainda criança, sabem da bondade de Deus, sabem que sempre terão o amparo divino. Eles sabem desde pequeno. Os outros ainda não. Os outros passaram por momentos de angústia, por momentos de solidão, e agora estão usufruindo, estão recebendo o salário divino, que é a vida espiritual. E mesmo com tudo isso, as criaturas humanas às vezes não são caridosas. Imaginemos alguém que tenha sido envolvido pela marginalidade. Procura, encontra a verdade, descobre o caminho, arrepende-se e procura então, se esforça por produzir, mas o outro não deixa, dizendo: essa pessoa não. Você sabe o que ela fez, você sabe quem é ela, você sabe o que ela plantou, você sabe os problemas que criou. Ela não perdoa, não abre as portas para aquele que busca a serenidade, aquele que busca restabelecer a harmonia em sua vida. Mas nós temos que lembrar o que o obreiro ouviu do Senhor da vinha quando reclamou do valor recebido. Ou vês com um mau olho que eu seja bom. Nós não podemos ter olho mau com os nossos semelhantes, nem fazer comparações egoístas. Só nos resta trabalhar, separar as nossas dores, superar as nossas angústias, progredir espiritualmente e viver em plenitude. Nós não sabemos o sofrimento alheio. Vamos então procurar na prática da caridade, no exercício da simplicidade e da humildade, buscar o merecimento para tudo aquilo que nós já recebemos. Nós recebemos tudo de Deus. E vez por outra nós encontramos alguns ainda que querem cobrar Deus, porque acham que fez alguma coisa de boa e que merece uma recompensa. Ele não se lembra que Deus lhe deu a vida, a capacidade de trabalho. Deus lhe deu a inteligência, todos os recursos ao seu redor. A pessoa não criou nada. Deus criou a natureza. Ela não criou o próprio corpo, recebeu tudo pelas leis divinas. Então, minhas amigas e meus amigos, seria muito bom que todos nós substituíssemos por agradecimento as lamúrias, as reclamações, o descontentamento diante das dificuldades, que às vezes são insignificantes comparadas a tudo aquilo que nós recebemos pelo milagre da vida. Todos nós recebemos a generosidade divina desde que nos coloquemos em posição de trabalho na seara do Senhor, na vinha do Senhor, e que estejamos sempre atentos contra o espírito da reclamação, a mania das queixas
e o veneno da inveja. Quando no final nós recebemos o passe, todos nós recebemos o amparo espiritual e a renovação fluídica igualmente. Não tem espírito na sala de passe para dizer, para esse eu dou, para aquele eu não dou, para esse é menos, para aquele é mais. Porque minhas amigas e meus amigos, cada um de nós tem o seu valor. E todos nós somos filhos amados de Deus, com os mesmos direitos à felicidade e as mesmas oportunidades de progresso. Vamos então nos preparar para a segunda parte da nossa atividade de hoje, que é a recepção do passe, que nos traz o amparo espiritual, renovação fluídica. Vamos então nos concentrar, mentalizar Jesus e orar. Jesus, amigo, agradecidos a vós estamos pelo milagre da vida e pela oportunidade desse momento. Que possamos nós sempre ter em mente os vossos ensinamentos, que o vosso amor infinito nos console diante da dor e das nossas dúvidas, que a vossa paz esteja sempre presente em nossa alma, e a vossa luz nos guie nessa caminhada terrena, que possamos nós levar essa vida em plenitude, que possamos seguir os passos de tantos mestres que deixaram o caminho já bem palmilhado, e seguindo os seus passos, chegarmos à plenitude espiritual. Que a paz do Senhor permaneça em nós. Assim seja, graças a Deus.